Quem passa nas ruas de muitas cidades do mundo encontra esta imagem. Ela é a imagem da cidade de São Paulo, os paulistas, que há 100 anos iniciaram uma missão de comunicar o Evangelho através dos média, através dos meios de comunicação social. Uma história com um século que hoje queremos recordar, quando esta congregação assinala precisamente estes 100 anos e promove celebrações a nível internacional que recordam esse carisma do fundador, Tiago Alberioni. Connosco está o Padre Zé Carlos, muito bom dia. Obrigado por estar neste programa 70x7. Vemos hoje, enfim, livrarias muito bonitas como esta, aqui na Baixa de Lisboa. Onde é que está essa primeira decisão de Tiago Alberioni para se lançar na comunicação através dos meios, os da altura há 100 anos e acredito que hoje em dia aqueles que a técnica também oferece? Ele sentiu que para levar o Evangelho, para levar Deus à vida das pessoas, não bastava a pregação nas paróquias. Era necessário utilizar, como ele dizia, os mesmos meios que o inimigo utilizava. E por inimigo ele entendia aqueles que lutavam contra a Igreja, chamada má imprensa, e que tinha que opor a boa imprensa à má imprensa. Estávamos em 1914, não é? 1914. Com o modernismo à perna na Igreja, com muitos movimentos políticos e sociais contestatários, havia muita dispersão na sociedade, na vida das famílias, inclusive dentro da Igreja também. E ele percebia que havia necessidade de fazer mais qualquer coisa para que o Evangelho chegasse à vida das pessoas. Qual foi a primeira decisão que tomou? A primeira decisão foi aquela de se preparar para poder fazer alguma coisa pelos homens e mulheres com quem ele iria viver o século XX. E por isso a coisa mais importante foi ele sentir que não bastava continuar a fazer as mesmas coisas que se fazia antes, continuar a repetir os mesmos discursos ou utilizar os mesmos meios. Já em 1926 ele tinha dito que era necessário uma nova, longa e profunda evangelização na Igreja para poder fazer chegar o Evangelho a toda a gente. O primeiro projeto de comunicação social, qual foi? Comecemos pela imprensa, não é? Portanto, uma escola tipográfica, a pequena escola tipográfica, o pequeno operário, esse foi o primeiro projeto que deu início ao carisma paulista, mas ainda não à sociedade de São Paulo, porque a questão de sermos religiosos por detrás de tudo aquilo que diz respeito à comunicação, à evangelização com a comunicação, isso foi num momento sucessivo. E aqui a grande novidade do Beato Alberioni foi aquele de elevar a dignidade dos meios de comunicação social. Não são simples instrumentos, não são simples meios, mas são como sacramentos. E isto constitui uma novidade muito grande dentro da Igreja no seu tempo, a ponto de haver alguma desconfiança e as ideias do Beato Tiago Alberioni não foram aceitos logo no início, quer pelo Bispo de Alba, quer depois, posteriormente, pela Santa Sé. Então foi um caminho que ele foi fazendo e foi demonstrando a necessidade da Igreja adotar os meios de comunicação social para o Evangelho, mas ao mesmo tempo que quem estivesse por trás destes conteúdos tivesse a mesma dignidade e a mesma missão que um sacerdote quando celebra na Igreja e administra os sacramentos. E temos imagens, há imagens de todo esse percurso histórico de Tiago Alberioni? Há bastantes imagens, algumas perderam-se, mas temos um bom arquivo histórico com imagens desde o início. Isto porquê? Porque o Beato Tiago Alberioni ele sempre foi muito curioso no que diz respeito às novidades tecnológicas. Ele sempre procurou adaptar e adotar esses mesmos meios logo para a evangelização. E sempre quis ter a oportunidade de ir filmando, de ir fotografando, de ir recolhendo alguns registros históricos para que um dia mais tarde se pudesse fazer precisamente este momento histórico que aconteceu na Igreja. Ainda antes do Concílio Vaticano II, já existia na Igreja uma congregação, uma família religiosa que utilizava os meios de comunicação social para a pregação. E acredito que sejam essas imagens, enfim, essa determinação de Tiago Alberioni que inspiram projetos e presenças como esta aqui na Baixa de Lisboa. O Beato Tiago Alberioni dizia uma coisa muito certa: tudo deve partir e iniciar de Belém, isto é, da singeleza, da simplicidade de Belém. Porquê? Porque não devemos deixar que a eficiência técnica seja maior do que a eficácia da graça de Deus. Então, quando a graça de Deus e a eficiência técnica se conjugam, então aí temos um projeto perfeito para a nova evangelização. Vejamos como é que ele se concretiza nos dias de hoje, a partir da inspiração dessas imagens e mensagens de Tiago Alberioni, que vamos então recordar e ver. Muito bem, são imagens algumas inéditas, são imagens muito emotivas também, porque dizem respeito a todo um conjunto de jovens, rapazes, raparigas, depois mais tarde com as congregações femininas, que começaram por dar a vida pelo anúncio do Evangelho com a comunicação. Vejamos então.
Ecco davanti a noi la Pia Società San Paolo di Alba. Sorge spontanea la domanda: come ha fatto la Pia Società San Paolo ad affermarsi in modo così cospicuo ed in tempo così relativamente breve? Dobbiamo al caro e venerato Don Giacomo Alberione la costruzione del vostro monumentale istituto. Nel nome di Cristo noi lo ringraziamo e lo benediciamo. A 20 de agosto de 1914, dia em que morreu São Pio X, o padre Alberione lançou uma pequena semente no terreno da igreja e confiou-a ao Papa, que acabava de deixar a terra a caminho do Reino Celeste. Uma casa alugada, uma máquina tipográfica, 2 rapazes, um débito de 70 liras, foi tudo. Os jovens apóstolos de imprensa tornaram-se numerosos e mudam várias vezes de morada. Numa dessas mudanças, o quadro de São Paulo estraga-se ao cair para o meio da rua. Os rapazes recuperam-no com amor dedicado, porque é ele o verdadeiro inspirador de tudo. A sua imagem acompanhará os passos da família paulista no mundo. O primeiro núcleo de paulistas cresce a olhos vistos. Imprimem o Catecismo de Pio X e o semanário Gazeta de Alba. Era um trabalho duro, mas cheio de alegria. Os estudos eram importantes, mas o trabalho tipográfico não era menos. Para acompanhar a matéria das aulas, às vezes, o padre Alberione reúne os seus rapazes à volta de uma mesa. Formam-se aqui os primeiros sacerdotes, uma dúzia, como os apóstolos. Depois, com a comunidade em crescimento, procura expandir-se fora da cidade, no campo, ao longo do caminho de ferro. Na grande igreja, por ele construída e dedicada a São Paulo, os primeiros alunos consagram-se a Deus. Surge o primeiro grupo dos irmãos discípulos do Divino Mestre. Estes não estão destinados ao sacerdócio, mas dedicam a sua vida ao serviço da Palavra de Deus e da sua divulgação no mundo. Multiplicam-se os títulos dos livros, o primeiro dos quais a Bíblia. Sucedem-se fundações de jornais e revistas, entre os quais o Jornalinho para os mais pequenos e, no Natal de 1931, a revista Família Cristã. As forças serão suficientes para a obra iniciada? A resposta está na mulher. Nascem as filhas de São Paulo. Tecla Merlo, uma jovem corajosa, guiará este grupo de mulheres dedicadas. Assim concretiza-se a ideia que o padre Alberione tinha apresentado no seu livro A Mulher Associada ao Zelo Sacerdotal. Tempos depois nascem as pias discípulas do Divino Mestre para o apostolado litúrgico. As irmãs pastorinhas, com o propósito de assistirem os párocos na sua missão pastoral. As deslocações urbanas já não são suficientes. É preciso emigrar. O primeiro destino, em 1926, é Roma, a sé de Pedro, do Papa, o lugar que tem a presença física de São Paulo. Uma pobre casa, perto da Basílica Ostiense, um modesto título de jornal, A Voz de Roma, um grupinho de jovens esperanças. A expedição romana é liderada pelo beato Timóteo Giancarlo, primeiro sacerdote paulista. Aos 17 anos do seu nascimento, chega a hora de partir para o apostolado intercontinental. A primeira aventura do Novo Mundo é São Paulo,
no Brasil. Depois Buenos Aires, Nova Iorque, Paris, Varsóvia, a China, Tóquio, Filipinas, Índia, Madrid, Lisboa. E depois México, Canadá, Chile, Austrália, Inglaterra, África. O presidente do Conselho, José Pepella, um dia foi visitar o Complexo Paulista e levará a saudação e a admiração reverente à obra do silencioso sacerdote. Em 1949, Pio XII deu a aprovação definitiva da Igreja à obra paulista. Nós pregaremos a palavra de Deus com os meios mais rápidos e eficazes. Este era o empenho do Beato Alberione, que para o apostolado lançou-se corajosamente a uma nova técnica, o cinema. O primeiro filme realizado é Abuna Messias, que em 1939 foi premiado no Festival de Veneza. Em 1950, dedicou-se à produção de uma série de 50 documentários catequéticos populares. O próprio Alberione interpretou o papel do sacerdote que batiza para comunicar a vida cristã. O apostolado cinematográfico mostra-se extraordinariamente difícil, mas Alberione tem confiança na sua eficácia evangelizadora. Superada a tempestade terrível da Segunda Guerra Mundial, o padre Alberione iniciou a primeira de numerosas viagens à volta do globo que durante uns 20 anos o levarão ao contacto com os mais diversos povos, onde trabalham os seus filhos e as suas filhas. Os jovens japoneses acompanham até à imagem de um Buda solene e põem-lhe nas mãos uma máquina de cinema. Mas o padre Alberione nunca é um turista. Não se viaja para fazer turismo, dizia muitas vezes, mas como fazia São Paulo, para compreender os povos e para melhorar a nossa ação apostólica. Novos mundos, novos rostos, novos desafios. Renovam-se frequentemente os encontros e as saudações. O esforço maior é aquele de dialogar com uma humanidade em constante movimento e em busca do desconhecido e dos indecifráveis mistérios do transcendente. Eis a sua dimensão apostólica. De volta à casa, procura motivar as jovens vocações que buscam a vida paulista, nas aulas que faz questão de dar, na visita frequente às tipografias e centros de apostolado que crescem continuamente, na bênção de instrumentos que o progresso técnico coloca ao serviço do anúncio da palavra. Intercalados às horas de atividade apostólica têm lugar os momentos de oração e celebração que dão forças e coragem para a missão. A nossa paróquia é o mundo, repetia constantemente. Não se cansa de viajar, ora em automóvel que o leva pelas cidades de Itália e Europa, onde estão os seus discípulos, ora nos aviões com os quais chega a continentes longínquos, da América ao Extremo Oriente. O Papa João XXIII, que tem quase a mesma idade que Alberione, convoca o Concílio Vaticano II. O padre Alberione participará todos os dias, escutando a voz dos pastores de toda a Igreja e fazendo-lhe o objeto dos seus últimos escritos e orações.
saudará com alegria o documento Intermirífica que trata da integração cristã dos meios de comunicação social, cujo apostolado, como afirmou Paulo VI, foi, pelo padre Alberione, concretizado antes do próprio concílio. Depois de suceder ao Papa João XXIII, Paulo VI dedica uma das suas primeiras visitas a uma casa que nasceu por iniciativa deste pequeno sacerdote renovador, agora já cansado, mas sempre atento aos sinais dos tempos. Em simplicidade fiel e doando-se de modo incondicional, o padre Alberione escuta as palavras de conforto e de encorajamento do Vigário de Cristo. A multidão de jovens que respondem ao seu convite é a prova que Deus abençoou a pequena semente lançada no ano longínquo de 1914 e que agora se tornara numa planta robusta. O padre Alberione regressou a Alba pela última vez, mais de meio século depois daquele pobre e tímido início. As edições paulistas, sobretudo a família cristã, precisam de instalações novas e modernas para responder às crescentes exigências do povo de Deus. O gesto do envio é como uma abertura de uma corrente de graça em que a água lustral transforma os empreendimentos e as máquinas em mensageiros da salvação. O velho patriarca carrega no botão e uma imensa orquestra de novos géneros entoa estrondosamente o moderno cântico das criaturas. Louvado seja o Senhor. Aquilo que ouviste em segredo, proclame-o sobre os telhados. Das suas longas viagens junto de todos os povos, onde as congregações paulistas continuam a sua obra, o padre Alberione regressa ao centro da catolicidade, à Roma de Pedro, onde a sua obra encontrou luz para o seu impulso apostólico. No início do século, propôs fazer algo pelo homem de hoje. Agora, declara com serenidade consciente: apenas cumpri a minha parte na vontade de Deus e devo desaparecer de cena e da memória. Depois do fim da missa, o sacerdote depõe a casula e permanece tal qual é aos olhos de Deus. Sempre aberta aos sinais dos tempos e inspirada pelo modelo do apóstolo São Paulo, a família paulista continua hoje a missão deixada pelo beato Alberione, utilizando os meios mais modernos e eficazes para anunciar o Evangelho de Cristo. A aposta no digital, a nova Agora Universal, marcou o passado recente com uma presença jornalística e comercial bastante forte, nunca, porém, renunciando aos seus conteúdos fundamentais, que são a Bíblia, o magistério, a família e a espiritualidade cristã. Falar de tudo cristamente, repetia com frequência o seu fundador, o beato Tiago Alberione. Imagens que documentam essa expansão de um carisma e, mais do que isso, de uma determinação em anunciar o Evangelho através dos meios de comunicação social. Retomamos a nossa conversa, Padre Zé Carlos, para perceber de que forma é que esta ligação existiu, de Tiago Alberione, existiu a Portugal desde os primeiros anos da cidade de São Paulo. A partir dos anos 30, depois o carisma espalhou-se pelos vários continentes e chegou também a Portugal em 1943. Também aqui não eram anos fáceis, assim como não foi fácil o tempo em que nasceu a congregação. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, é verdade que Portugal não entrou, porém havia muitas restrições à entrada de estrangeiros em Portugal. E precisamente quem veio fundar a congregação em Portugal foi um padre italiano, Padre Xavier Buano, que já tinha fundado a congregação também no Brasil. Foi logo dos primeiros missionários paulistas enviados para o Brasil. Tanto que ele, quando chegou cá e quando se apresentou ao cardeal Sergeira naquele tempo, ele disse: bem, eu compreendo e vejo a atualidade do vosso carisma, porém, nos tempos que correm, não será fácil que consiga visto para poder ficar em Portugal. A verdade é que a providência tem sempre outros caminhos e conseguiu-se graças a benfeitores e ao conhecimento de umas irmãs onde o Padre Xavier Buano ficou hospedado e tornou-se capelão dessas mesmas irmãs ali na Penha de França, em Lisboa.
E a partir daquele momento conseguiu-se que ele obtivesse um visto para 1 ano e depois foi sendo renovado aos poucos e poucos. E inclusive o beato Tiago Alberione, passado 3 anos da presença em Portugal do Padre Xavier Boano, que tinha ficado sozinho, veio visitá-lo quase de surpresa em 1946, 2 dias depois do 13 de maio de 1946, tanto que o Padre Xavier tinha vindo de Fátima e tinha dito que tinha lá ido rezar a Nossa Senhora para que nos concedesse esta graça de o carisma paulista em Portugal poder ter continuidade. E teve a surpresa da visita do fundador, a primeira visita do fundador aqui em Portugal, e que lhe prometeu depois ao Padre Xavier que lhe iria enviar reforços, outros 2 paulistas, para dar início então a este carisma aqui em Portugal. E essa história da congregação em Portugal, acredito que tenha sido, enfim, como aconteceu um pouco por todo o mundo. A imprensa foram os primeiros projetos? A imprensa sempre foram os primeiros projetos, até porque nós começámos por editar projetos que já eram editados noutros países. E isto foi interessante ver como, ainda antes de existirem no mundo da globalização e, sobretudo, uma certa internacionalização das empresas, já connosco aconteceu isso, porque projetos que funcionaram nos primeiros países, em Itália especialmente, começaram a ser divulgados e elaborados também nos outros países. A revista Família Cristã é o exemplo maior dessa colaboração e dessas parcerias. Verdade. Em 1931 nasceu em Itália, passado 10 anos, cerca de 10 anos, nasceu também aqui em Portugal. Fixando-nos agora na atualidade, nos desafios que a cidade de São Paulo assume neste momento, de que forma é que se incluem várias plataformas de comunicação, várias ferramentas para que o carisma de há 100 anos também se cumpra? Utilizando os mesmos meios que as pessoas hoje utilizam. E isto é para nós fundamental. Temos que conhecer o cotidiano das pessoas, temos que conhecer quais são os ambientes, quais são os meios que as pessoas utilizam para podermos estar presentes nesses mesmos meios. É claro que ainda continuamos a ser fortes na imprensa, mas porque as pessoas também ainda continuam a ler. Gostaríamos de fazer mais atividades e mais projetos com outros meios. É isso que estamos já a semear e estamos a procurar crescer no âmbito digital. É incontornável a necessidade da evangelização no mundo, no ambiente digital. Os Papas têm alertado muito para isso e nós queremos estar presentes também no âmbito digital. Sem esquecer todos os outros meios, não é? Porque somos uma editora multimedial e, aliás, nós temos visto, até pela história da comunicação social, que os meios existem contemporaneamente. Pelo facto de ter aparecido a rádio, a imprensa não desapareceu. Pelo facto de ter aparecido a televisão, a rádio não desapareceu. E o mesmo se pode dizer do cinema e até mesmo hoje em dia da internet e das redes sociais. As pessoas frequentam as redes sociais, as pessoas consultam os seus e-mails e consultam as páginas da internet, porém continuam também a ter tempo para ver televisão, para ouvir rádio, para ter o seu espaço de leitura na sua vida. Então, para nós o fundamental é o cotidiano das pessoas. Queremos estar onde as pessoas estão e queremos ir ao encontro com os meios que são mais práticos e mais utilizados também pelas pessoas. Padre José Carlos, parabéns pelos 100 anos e felicidades para muitos mais a levar por diante essa comunicação do Evangelho através dos meios de comunicação social. E numa determinação que é de todos os tempos, esta que quem chega a esta livraria de Lisboa pode desde logo olhar. Uma livraria é um templo, o livreiro um pregador, o balcão é um púlpito. Um carisma que Tiago Alberione iniciou há 100 anos e que hoje os paulistas levam por diante e concretizam em muitas partes do mundo.